Graça e paz, igreja do avivamento. Glória a Deus. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava aqui neste lugar, sabia? De verdade. Aquilo que eu vou repetir novamente, o avivamento começa por mim e por você. Às vezes nós olhamos para o nosso irmão e dizemos, ai, como o irmão está desanimado, e aí? Mas aí você, eu quero saber você, como que está? Animado ou está desanimado na presença do Senhor? O dia hoje foi cansativo, todo mundo trabalhou, mas deixa eu te perguntar, o Senhor até aqui te sustentou? Amém, glorifique o nome do Senhor, porque todos os dias que nos levantamos da nossa cama e respiramos, nós temos que ser gratos a esse Deus. E se ainda assim Ele nos levar para ir morar com Ele, nós somos gratos a Ele também, porque nós não viemos aqui para essa terra para ficar aqui, nós viemos cumprir uma missão, que foi levar o ID do Senhor e a toda a nação levar a palavra dele e depois retornar para a casa do papai. Porque tem um lugar lá, o Senhor disse que onde ele está, tem muitas moradas. E eu creio que cada um de vocês aqui já tem lá o seu quartinho lá já tem sua morada lá. O banquete já está preparado para nós. Amém? Quem aqui vai fazer parte desse banquete que crê? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amados, primeiramente eu quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de hoje estar aqui trazendo a palavra dele. E como eu sempre falo, o Francis até gosta, né? Ele fala, minha irmã, eu gosto quando você fala isso, porque realmente é isso que acontece. Eu digo que quando pegamos esse microfone, parece que é uma responsabilidade tão grande. Eu estava comentando com o irmão Roberto, lá no fundinho, lá, nós dois conversando, rapidinho assim, né? Aproveitamos um momentinho. Que é uma responsabilidade muito grande quando chegamos no altar. E isso muitas vezes nos intimida, a gente fica um pouco tímido. E a gente faz uma observação, mas eu digo para vocês, a palavra diz o seguinte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E a palavra que eu vou falar hoje aqui, eu gostaria de deixar até mesmo para o Ministério de Louvor, que eu estou vendo que a gente está iniciando uma nova fase. E essa palavra aqui é para vocês também. Jesus, fonte de água viva. Entenda que nada aqui é nosso, nada aqui é para nós, tudo é para Ele. E quando subir aqui nesse altar, diga assim, Senhor, me deixa lá embaixo, sobe comigo. Deixo eu lá embaixo e sobe o Teu Espírito Santo comigo. E eu digo, amados, para vocês, Deus, Ele recebe o louvor de adoração. Ele recebe o louvor de animação. Mas o que Ele recebe é o louvor dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É esse o louvor que Ele recebe. É quando nós o adoramos em espírito e em verdade. E aqui eu peço aos irmãos que abram aí a palavra em João 4, 6, 26. Olha os irmãos aí, vocês de casa também, glória a Deus, receba essa palavra nessa noite que venha fazer uma transformação na vida de cada um de vocês, assim como cada um que está aqui presente, que o Espírito Santo de Deus venha sondar o nosso coração e venha transformar as nossas vidas, amém? E diz assim, João 4, 6. E nós vamos seguindo aqui e eu vou falando com vocês. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta, mais ou menos, né? 6 horas. Que na verdade não é 6 horas, lá conta como meio-dia, né, Vanessa? Tem um fuso horário, tem uma coisa de horário. Pela questão da Bíblia, diz que o sol estava muito quente. Era o horário que as outras pessoas não iam buscar água nesse poço. Então, nesse momento, se aproveitava para ir aquelas pessoas que não podiam estar ali, na verdade. Então, ela aproveitava e era o momento do sol que estava muito quente, amados. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, amados, não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz,
dai-me de beber, tu lhe terias pedido a ele, e te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tem dessa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus, todo o que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Vou parar por aqui, amados. Amados, preste atenção nessa conversa. E muitos de nós aqui parecemos até essa mulher samaritana. Porque nós estamos muitas vezes na tarefa ali, fazendo as coisas. E muitas vezes nos esquecemos de olhar detalhes. Aquela mulher, provavelmente, o que a incomodou não foi a questão de ter um homem sentado à beira do poço. Até porque ela tinha ali tido vários maridos. Se a gente der continuidade no texto, vocês vão ver. Então, para ela, ali era mais um homem. Só que ela observou pelas roupas que ele era um homem judeu. Porque os judeus e os samaritanos se vestiam de forma diferente. E lá o costume é que o homem samaritano, o homem judeu não conversava com o homem samaritano. Imagine com a mulher. E naquele momento, a gente vê algumas coisas aqui que eu gostaria de fazer uma colocação. Será que realmente era necessário que 12 homens fossem comprar comida? Porque os discípulos foram. Provavelmente, como eu imagino, João, que escreve, sempre estava ali fazendo, né, o mais achegado a Jesus, sempre escrevendo. Eu acredito que João tenha parado um pouquinho para olhar aquela cena. Eu acredito, dos 12 discípulos, entre os 12 discípulos ali. E o interessante é que os outros foram. Será que é coincidência, gente? Ou é propósito? É porque havia algo que Deus, que Jesus gostaria de fazer. Porque tinha que ser somente com aquela mulher samaritana. Tinha que ser com ela, individualmente. Às vezes, amados, a gente acha que nós precisamos de uma multidão para que Deus faça um milagre. Nós precisamos de uma multidão para que Deus faça transformação. Nós precisamos de uma multidão para que haja avivamento em um lugar. Nós achamos que precisa de multidão para o evangelho de Cristo ser levado. Mas não. É individual com cada um. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Vocês sabem por que eu estou dizendo isso? Porque aquele encontro foi marcado com a mulher samaritana. E você sabe o que aconteceu? Quem estava esperando ela foi Jesus no poço. Jesus está esperando muitos de nós aqui ter uma conversa com Ele. Porque muitos de nós não têm nem parado para conversar com Jesus. Muitos de nós sabemos que Jesus está aí, que Ele existe, mas a gente não conversa com Ele. A gente precisa conversar com Jesus. Porque Ele tem exatamente a resposta certa para o seu problema. Ele tem exatamente a resposta certa para aquilo que você necessita. E Ele tinha a resposta certa para a mulher samaritana. Ele falou, mulher, se tu soubesse com quem tu está falando, tu me pedirias água e eu te daria. E você nunca mais teria sede. Jesus está dizendo aqui que Ele é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte que está ali para você beber dela, beber desta fonte, se encher do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu ali na beira daquele poço? Houve ali, olha, presta atenção. Houve ali naquele poço
Aquela mulher samaritana, ela confessou. Porque Jesus primeiramente falou com ela, vai, busque teu marido. E ela disse, não, eu não sou casada. Ele disse, tu disseste a verdade. Ela confessou. Ela falou para Jesus, não, eu não sou casada. Eu não tenho marido. Ela foi confrontada. Porque naquela hora Jesus falou sobre o que acontecia na vida dela. E na mesma da hora, os olhos dela se abriu. Ela disse, tu és um profeta. Vejo que és um profeta. Amados, não tem aquele que tira o tempo ajoelhado para conversar com Jesus que não consegue não reconhecê-lo. Porque quando nós, cada dia mais que nós nos aproximamos, quanto mais intimidade nós temos, mais nós conhecemos a Jesus. Aquele pessoal no meio da estrada não reconheceu Jesus. Quando começou a conversar com ele, quando ele começou a falar da hora do repartir do pão, reconheceram quem era ele. Porque muitos de nós só vamos reconhecer verdadeiramente Jesus quando aprendermos a ter intimidade com Ele. Sem intimidade, não tem como reconhecer Jesus. Eu não tenho como falar algo de Vanessa se eu não converso com ela. Se eu não compartilho com ela minhas coisas e ela não compartilha com ela as coisas dela. Eu não tenho como dizer que tenho intimidade com Vanessa. Por isso, amados, está na hora de parar e refletir. Quanto tempo eu tenho parado para ter intimidade com meu Jesus? Para confessar para Ele. Para pedir a Ele que me encha dessa água viva. E a água viva, amados, é o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Aquela mulher também teve ali também um avivamento. Quando ela saiu dali, ela saiu evangelizando. Ela saiu jorrando água viva. E o que nós precisamos, igreja, você de casa também, o que nós precisamos é nos encher dessa água viva para transbordar aí fora. Não é aqui dentro só, não. Eu digo para as pessoas que o ministério de louvor é como chuva. Porque as pessoas chegam aqui dentro e a terra do coração precisa ser regada. Para quando a pessoa que vai chegar aqui ministrar a palavra, a semente seja plantada. Então há uma responsabilidade grande, sim, na mão dos levitas. Há uma responsabilidade grande na mão dos intercessores. Porque os intercessores são como adubo. A terra precisa estar boa para ficar fértil. A terra precisa estar molinha para que essa semente possa crescer uma árvore frutífera. Para que ela possa germinar e para que ela possa crescer. E tudo isso é regada com a água viva. E a água viva é a palavra. A água viva é o Espírito Santo. Aquela mulher, quando saiu dali, daquela beira daquele poço, ela não aguentava com ela só. Ela precisava compartilhar com as pessoas o que aquele homem falou com ela, o que aquele profeta falou com ela. Ela tinha que falar para aquela cidade. E eu e você, a gente tem tido um encontro com Jesus? Aonde nós pisamos os nossos pés, a gente tem falado desse amor, das grandezas, a gente tem falado de tudo que Ele tem feito em nossa vida. E eu e você. E eu digo mais, amados, às vezes não precisa nem abrir a boca, não. Porque Deus é tão bom que até no silêncio, até no seu comportamento, as pessoas dizem, essa pessoa é cristã. Porque dependendo da situação, o seu silêncio é voz para as pessoas. Porque às vezes a gente está tão estressado com o dia a dia que é melhor ficar em silêncio. O Espírito Santo diz assim, silencia. Não é hora de falar. E a gente tem que aprender a silenciar. Mas a gente, como ser humano, a gente quer falar. Só que quando nos enchemos dessa fonte de água viva, quando nós estamos cheios, transbordando,
a gente entende que até mesmo o silêncio transforma a vida das pessoas. Até mesmo no silêncio conseguimos evangelizar. Às vezes, amado, você está sentadinho no teu canto, às vezes você está dentro do ônibus, dentro do coletivo, mas a sua mente tem que estar no Senhor. Você tem que estar orando, falando, Senhor, evita qualquer acidente. Pai, sentar alguém aqui do meu lado, vai que essa pessoa está precisando do Senhor, me capacita. Deus está precisando dessa pessoa, Deus está precisando desse tipo de pessoa que está disponível, que diz assim, eis-me aqui, Senhor. Prepara-me, envia-me. Eu imagino que muitas vezes recuamos, sabia, Vanessa? Sabemos que temos um dom. Sabemos que Deus tem derramado e Deus quer mais de nós. Mas sabe o que nós fazemos? Muitas vezes damos desculpa. Ah, não, eu não consigo, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Eu não sei, eu não vou conseguir. Ei, para! Isso aqui é do Senhor, isso aqui é de Deus. Não é seu, não é meu. É dele. E se Ele te chamou, é Ele que te capacita. Mas também não é para ficar de braço cruzado. Ele diz assim, faça a tua parte que eu te ajudarei. Porque muitos de nós às vezes queremos que venha como mágica. Não, a palavra de Deus está dizendo, faça a sua parte que eu vos ajudarei. Como? Eu posso ficar melhor ministrando se eu não leio a palavra, se eu não vivo a palavra. Eu preciso viver. Porque seria inútil pegar esse microfone aqui e falar de alguém que eu não conheço. Seria inútil chegar aqui e cantar um louvor se eu não ensaio. Preciso ensaiar sim, porque para Deus tem que ser o melhor. As pessoas me falam, Cirlândia, você vai... A pastora Rosa mesmo me fala, mas é com amor, né? Eu já sei quem vai ministrar hoje, porque eu venho bonita. Eu venho mesmo, porque é para Deus. Porque se fosse para o mundo, eu iria bonita também. Para Deus eu vou mais bonita ainda. Está achando que porque é para Deus tem que vir de qualquer jeito? Não. Isso não significa que Ele não aceita os humildes. Ele aceita sim. É aí que Ele aceita. Quanto mais humilde você tiver, mais você precisa estar humilde de espírito. Agora não me venha com desculpa não. Para não fazer a obra. Porque até aquela mulher samaritana, que antes de encontrar Jesus vivia em pecado, mas depois que encontrou Ele, recebeu ali água viva. Então eu quero que vocês entendam isso. Faça sim o seu melhor para Deus. Faça o seu melhor para Deus. Porque se você ainda não achou o teu propósito, e você achou que ainda não tem sentido a tua vida, eu digo uma coisa para você, Deus te colocou nesse mundo sim com um plano, existe um plano para você, existe um chamado para você cumprir, e Ele chama você com amor, Ele chama você pelo amor, mas se ainda assim, tu não escutar, tu vem pela dor. Nossa, que forte, Cirlândia. Não é forte não, meus amados. Não é forte, é a verdade. É a verdade. Às vezes, a gente fica tentando, pensando assim, ai Senhor, isso aí, eu tenho certeza que não vai ser para mim. E Deus diz, ei filho, deixa eu te dizer algo. Você não é insubstituível. Se tu não clamar, até as pedras clamarão. Não se acha também, se eu não for, aquilo lá não funciona. Se eu não for, hoje não vai ter louvor. Se eu não for, hoje não vai ter dança. Se eu não for, não vai ter Para! Você vindo ou você não vindo, Deus continua sendo Deus. Você tendo ou você não tendo, Deus continua sendo Deus. Você fazendo ou deixando de fazer, Deus continua sendo Deus. Dá um glória a Deus, diga glória a Deus, porque essa glória é para Ele, não é para mim não. Glória a Deus.
Então, amados, vamos nos encher da fonte da água da vida, que se chama Jesus. Vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos deixar essa fonte jorrar essa água. Vamos nos encher tanto que quem chegar ao nosso lado vai ter que se molhar também. Vamos nos encher a ponto de chegarmos aqui e quando começarmos a clamar, quem estiver do lado diz assim, que vergonha. Ah, não, vou levantar também e vou clamar, porque é bom demais isso aqui. Vamos nos encher com alegria. Porque nós não estamos fazendo nada para a gente aqui, é tudo para Ele. E Ele nos quer lá, na glória com Ele, com muita alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E você sabe quando é que Ele se alegra? Quando nós obedecemos a Ele. Quando nós glorificamos a Ele. Quando nós fazemos exatamente a vontade dEle. Engraçado, né? Ali era para Jesus, na beirada do poço, sair saciado. Mas quem saiu saciado de lá foi a mulher samaritana. Ela saiu saciada de lá. Ela que estava sedenta da verdade. E quando ela recebeu a resposta, quando ele disse, eu sou o Messias, tu falas com ele. Ai, olha Jesus, eu estou arrepiada, porque é lindo. Aquela mulher não aguentou. Amados, eu e você, nós já tivemos esse encontro com o Messias. Talvez nós estamos precisando novamente de ir buscar dessa água. Talvez nós estamos precisando novamente mergulhar nesta água. Para nos sentir renovados. As pessoas nos dizem que quando a gente está cansado, a gente toma um banho e parece que alivia, traz ali um alívio. Jesus está dizendo, ei, você que está cansado, vem aqui, vem. Vem que eu vos aliviarei. Vou tirar esse fardo que está nas suas costas. Vem, eu vou te aliviar. E agora beba da água da fonte da vida. E toma renovo. Então que essa noite, o Espírito Santo de Deus fale ao coração de cada um de vocês. Que possa sair daqui renovado nele. Que possa sair daqui cheio de água da fonte da vida. Cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus. A ponto tão grande. E da mesma forma que aquela mulher samaritana saiu quando conversou com Jesus na beira do poço. Falando para todo mundo. E finalizando, dando uma conclusão, eu vou concluir com a palavra que eu fiz aqui. Eu hoje estava comentando com meu esposo, antes de sair de casa, eu disse para ele que eu vi algumas situações que me deixou um pouco triste essa semana. Eu estou vendo muitos jovens aí fora. Muitos jovens que eu conheci, criancinha, pequeno, na escola. E eu comecei a ver esses jovens trabalhando no tráfico. E eu fiquei muito triste, sabe por quê? Porque eu vi que aqueles meninos, eles não têm medo de fazer o que é errado. Eles estavam bem expostos. E nós temos medo de levar o evangelho. Eu vi que aqueles jovens não têm medo de estar fazendo o que é errado, mas a Bíblia diz que no finalzinho a gente ia pensar contrário, que o que era certo era, o que é errado é certo e o que é certo é errado. E eu observei que quando eu cheguei próximo de um daqueles meninos, os outros começaram a chegar. Sabe o que é isso? É para intimidar. Mas nós, quando vemos alguém no inferno, nós não estamos intimidando, dizendo, vem aqui, vem cá, vamos para o céu. Ei, sai dessa porta larga, venha para a estreita. A gente não tem feito isso, sabia disso? E eu me senti impotente. Eu falei, Deus, tu está falando no meu coração. Esses meninos têm coragem, Senhor, de expor a própria vida, de arriscar a vida deles fazendo o que é errado. E a gente não arrisca a nossa para falar a palavra de Jesus. A gente não arrisca a nossa para dizer que nós servimos um Deus que é fiel, um Deus que tem poder de mandar uma alma para o inferno.
Eles têm medo de homem. E a gente não está tendo nem temor a Deus. Porque se nós tivéssemos temor a Deus, a gente estava levando o evangelho aí fora. Mas um evangelho eficaz, um evangelho de verdade. Não é um evangelho que muitas vezes a gente diz que vive e não vive. Ministrando só para nós mesmos. Não! Jesus disse, eu não vim para aqueles que iam me receber e me servir, eu vim para os pecadores. E está na hora da gente rever se realmente o que nós estamos fazendo é um verdadeiro evangelho. Se nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Se a gente tem chamado mulheres samaritanas aí fora que se prostituem e dizendo do amor de Deus. E dizendo que Ele é água viva. E transbordando esta água viva que está em nós para ela. Temos que pensar nisso. E cada hora que Deus fala isso comigo, meu coração treme. Porque eu disse, Deus, que evangelho é esse que eu estou vivendo? Aqueles jovens não têm medo de entregar a vida deles para fazer aquele erro. Estão expostos a qualquer hora a ser pego e ser morto. E eu, Senhor, tenho medo muitas vezes de falar a Tua palavra. E sei que Tu me proteges, porque Tu prometeu. Bem-aventurado aquele que faz a minha vontade. E eu tenho que ser bem-aventurada, Pai, na Tua presença. Então, amados, eu gostaria que nós refletíssemos esse evangelho que nós estamos vivendo. E a conclusão dessa palavra sobre Jesus, fonte de água viva. Diz assim, para usufruir dessa água viva é necessário que a pessoa beba. Esse beber não é um ato único, mas um beber progressivo. Deve-se estar junto da fonte da água da vida, que é Cristo. Ninguém pode beber da água da vida estando distanciado da fonte. Tal pessoa pode tornar-se, como Pedro descreve, como fonte sem água. Hora oportuna agora de se aproximar da fonte da água viva e saciar de toda a secura que o mundo lhe trouxe e transformar-se no manancial de água e jorrar para a vida eterna. Eu peço ao Senhor, eu peço ao Espírito Santo que fixe isso dentro do nosso coração. Que nós possamos nos avaliar se verdadeiramente nós estamos servindo esse Deus. Se verdadeiramente nós estamos cumprindo o ID do Senhor. Que o Espírito Santo nos mostre. Que Ele tire as vendas dos nossos olhos. Que possa cair as escamas. E que nós possamos ser como Paulo, cheios do Espírito Santo. A ponto de não se importar mais com nossa vida. Porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.